Você provavelmente já ouviu uma história parecida que é o seguinte, um sujeito começou a parcelar tudo no cartão: celular, pizza, videogame, roupa, viagem, e quando percebeu, metade do salário já estava comprometida com a prestação do cartão. E a explicação todo mundo pode dar no seguinte: não, os juros acabaram com a vida do sujeito. O problema é que muito desses parcelamentos nem juros tinha. Então, o que destrói o orçamento de uma pessoa? Qual é o problema de tomar dívida? Porque sempre que nós ouvimos de dívida, nós pensamos em juros. Porém, no exemplo que eu dei aqui, provavelmente nem juros propriamente havia. É, eu sou o Léo. Neste canal nós tratamos a economia como ciência, divulgação científica de economia, onde eu pego temas de debate público e esclareço utilizando teoria econômica, seja ortodoxa, seja heterodoxa. E vocês podem até achar que esse vídeo é sobre educação financeira. Eu vou falar para vocês não usarem cartão de crédito, não usarem o parcelamento normal, nem o rotativo. Não, não, não. A mim não me importa, de fato. É o seguinte, vocês são adultos, vocês sabem o que vocês fazem, mas é importante vocês realmente saberem o que vocês estão fazendo. Dívida vem sendo demonizada por educadores financeiros, pela mídia falante, pela sua mãe, pela sua avó, por pessoas perto de você. E, de fato, é importante você saber o que você está fazendo, porém entenda o seguinte: primeiro, nem toda dívida é ruim. Há momentos em que dívidas são perfeitamente racionais de serem tomadas. E sempre que nós pensamos em dívida, vem na nossa cabeça que os juros são os grandes vilões. Não são. Aqui é importante eu falar uma coisa para vocês, que é o seguinte: isso pode parecer um exemplo anedótico, mas de fato isso é uma preocupação que até os reguladores, né, pressão política para modificar essa dinâmica. Imagina uma família brasileira normal, que a renda familiar conjunta seja uns R$ 4.000, que a renda familiar conjunta, uns R$ 4.000, e que a família ali comece a parcelar um celular no cartão, aí vai ser 12 vezes de R$ 200, por exemplo. Então ela faz 12 de 200. Ela parcela ali, né? De vez em quando vai comer fora e resolve parcelar. Hoje já tem opção, né? De você parcelar uma pizza ou um outro pedido por aplicativo no cartão, que isso dê pouco, dê ali uns 30 reais por mês, né? Durante 3 meses. Um videogame, né? Não apenas a questão do console, mas também os jogos, ou uma assinatura que a pessoa faça por mês. Mas vamos dizer aí que um jogo de R$ 400, que não é nenhum absurdo, a pessoa faz em 4 vezes, então nós estamos aqui 4 de 100, né? Jogos de videogame, jogos de vídeo. E uma viagem, às vezes ali pro final do ano, ou para viajar e tal, aí a pessoa tá fazendo ali, por exemplo, 12 vezes de uns R$ 300 para a família inteira, vamos supor. Veja, pessoal, isso já constituiu uma importante parcela da renda mensal da pessoa. Nós estamos falando aqui de uns R$ 630, se eu não me engano. Isso é mais de 10% da renda da pessoa. E não para por aí. Durante aí uma boa parte do ano, ela vai ter ali uns R$ 630 de obrigação. As pizzas podem se intercalar nos meses. Você hoje é um jogo de videogame, amanhã é uma roupa, amanhã é um imprevisto de um pneu que tem que trocar do carro, ou passa gasolina no cartão de crédito, não é não é parcela, mas sempre deixa para o próximo mês. Você vai se endividando e, por enquanto, os juros não entram na equação. Evidentemente que se você paga à vista, você tem um desconto, principalmente com a lei que vem desde Temer, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, mas todo momento também seria o quê? 5% de desconto, esse tipo de coisa. Mas não há um juros, de fato, na operação. Então, disso, se você vai somando, ela compra um computador, compra um celular, compra roupa, tal, essas coisas, vai fazendo parcelado, até o momento em que a parcela não cabe mais no orçamento doméstico. E aí a pessoa vai ter que ir para, aí sim, para o rotativo. Aí vai pagar juros para o reparcelamento dessas questões, e aí vira uma bola de neve e a pessoa quebra. A família quebra, né? Não do ponto de vista jurídico, mas vai ter que reparcelar, perder de vista, vai perder o crédito, uma coisa do gênero. Isso acontece muitíssimo, 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 muitíssimo. Aí eu te faço uma pergunta: o que quebrou essa família? Foi os juros quando ela entrou no rotativo? Bem, podemos dizer que foi a pá de cal, foi a cereja do bolo, mas o que de fato quebrou essa família é, do ponto de vista econômico, não financeiro, do ponto de vista econômico, uma coisa que nós chamamos de restrição orçamentária, ou ainda
o mecanismo é restrição orçamentária, mas vocês já podem ter ouvido em Friedman renda permanente, que eu vou explicar via restrição orçamentária. Não é a melhor maneira, mas aqui para um conceito de divulgação científica. Tá? É o seguinte, a sua restrição orçamentária é as cestas, infinitas cestas de consumo que você pode ter entre a cesta B e a cesta A, ou seja, o que você quer consumir no item A e do item B, e como você tem uma quantidade limitada de dinheiro, você pode consumir ou tudo de A, ou tudo de B, ou qualquer infinitas cestas entre A e B. Tá? 99% de A, 1% de B, né? 99% do orçamento para A, 1% para B, e você vai equilibrando. Evidentemente que isso é muito mais complexo, porque não são só 2 pontos, são vários componentes dentro da sua renda. E o que ocorre é o seguinte: você quer consumir, mas você não pode consumir tudo que você quer porque você não tem dinheiro suficiente. E normalmente, não importa quanta renda você tem, quanto dinheiro você tem, você sempre tem brinquedos mais caros para comprar. Tá? Também propensão marginal a consumir, junto com utilidade marginal do dinheiro. Veja, e você pode ter a tentação de contrair uma dívida para aumentar a sua renda naquele mês específico, porque vamos supor que você ganha 4 mil reais por mês na sua renda familiar, é 4 mil reais por mês, e você gasta uns 3.800 entre aluguel ou prestação da casa e tudo que você precisa consumir no mês, e lhe sobram uns 200 reais por mês, mais ou menos. Às vezes mais, às vezes menos, tal. Você tem uma reservinha de emergências, faz tudo direitinho. Mas naquele mês deu problema. Naquele mês o celular quebrou, naquele mês a janela da sala quebrou, naquele mês o pneu furou, você vai precisar parcelar, você vai precisar tomar uma dívida, e que normalmente essa dívida nas famílias brasileiras são via cartão. E você vai parcelar aqueles imprevistos do borracheiro, do vidraceiro, ou até uma dor de dente, alguma coisa que aconteça, você vai parcelar no cartão. Acredito que dentistas aceitem, mas enfim, você vai parcelar no cartão. Ou você quer consumir alguma coisa no final de ano, você vai parcelar no cartão. Veja, se você ganha 4 mil reais por mês e a sua renda familiar é 4 mil e seu imprevisto foi na casa dos 2 mil reais, 4 mil reais por mês é coisa de 48 mil reais no ano de renda, certo? Tem 13º, férias, mas não importa. Vamos colocar só para vocês entenderem. Coisa de 48 mil reais no ano. Se você tomar pegar no cartão, comprar no cartão, você está de fato tomando um empréstimo, uma dívida, que pode ser nominalmente sem juros e que você vai parcelar ali para caber no seu orçamento. E vamos supor que você conseguiu parcelar ali essa dívida aqui em 10 vezes. Então você vai pagar 200 reais por mês, teoricamente sem juros. Veja, se você pegou 2 mil, a sua renda não está aumentando no ano em 2 mil reais. Não. A sua renda continua no ano 48 mil. E também, a quantidade de dinheiro que você tem disponível na sua restrição orçamentária, tudo que você pode consumir no ano, continua sendo 48 mil reais. Não, Léo, mas eu peguei 2 mil reais emprestado. Este dinheiro do empréstimo nós chamamos de principal. Teoricamente, né, não há juros. Então é um principal mais um juro zero, teoricamente. Muito bem, está embutido, tal, então não vamos decompor. E você, de fato, está comprando ali. Você vai continuar comprando no mês o equivalente no ano, o equivalente a 48 mil reais. É que você está diluindo eu arbitrei em 10 meses, mas podia ser em 12, você está colocando 2 mil reais agora neste mês de agosto, você está adiantando 2 mil reais de um dinheiro que você vai ter futuramente. E este principal vai ser diluído na sua renda nos próximos meses. Então, se sua renda era 4 mil reais por mês nos próximos 10 meses, que normalmente sobravam uns 200 reais, você vai pegar dessa sobra e pagar o empréstimo porque você está adiantando esse dinheiro. Empréstimo agora do ponto de vista econômico, porque de fato é uma dívida de cartão de crédito. Tudo bem se cabe no orçamento. E se não cabe? Se você já está no limite, você toma outra dívida de cartão de crédito. Ou pior, se você começa a rolar as suas dívidas via cartão de crédito, via cheque especial, porque a questão aqui é, você está vivendo economicamente, né? Você está gastando mais do que sua renda permite. Veja que não há juros aqui. Léo, isto é um problema? Isto é complicado. Porque uma hora isso não dá certo. Seja porque porque nós estamos falando aqui no fundo do fundo não, nós estamos falando de escassez. Os recursos são escassos e suas vontades são maiores que seus recursos. Uma hora você não vai conseguir equilibrar o adiantamento da liquidez indefinidamente, a não ser que você tenha uma esperança do aumento da sua liquidez, da sua renda no futuro.
Isso é a ideia da renda permanente e tal, ou também da restrição intertemporal. O que isso quer dizer? Se você está no começo da sua vida econômica, né, você está entre 20 e 25 anos, é esperado que nos próximos 5 anos da sua vida, entre 26 e 30 anos, né, nesse próximo intervalo aqui, você tem uma renda, é esperado que a sua renda seja, na sua renda neste intervalo, né, de 25 a 30, seja maior que a sua renda de 20 a 25 anos. É esperado. Então, o endividamento aqui é esperado que possa ser sanado aqui. Também há outro tipo de endividamento, que é, por exemplo, para bens de consumo. Por exemplo, você vai comprar uma geladeira. Não faz muito sentido você pagar uma geladeira à vista, porque geladeiras são itens para no mínimo 5 anos, teoricamente. Um carro também são bens para consumo de 5 anos, são bens de longo prazo, são bens em que de fato você está diluindo o uso no tempo. Então faz sentido você pagar no tempo. E aí, para caso de geladeira, não, se você não fizer no cartão, mas tem gente que faz no carnê, aí entra no crediário, aí entra os juros, mas no carro tem juros de qualquer maneira, mas aí de fato tem o peso dos juros e tem o peso tem o peso dos juros de fato e do comprometimento mais longo prazo, em que você não pode saber bem quanto será a sua renda daqui a 4 anos. Isso é um pouco difícil de dizer. E também tem a questão da moradia. Se você for comprar um apartamento, veja, isso não é um investimento. Um apartamento não vai aumentar a sua renda se você comprar para morar. Isso é um gasto. Mas esse gasto é racional, se justifica ao longo do tempo. Contanto que você possa se comprometer não só no seu orçamento, mas também no seu padrão de vida, se você escolher ficar naquele bairro durante muito tempo. Isso são gastos que são justificáveis de forma simples. Mas também, por exemplo, o exemplo do videogame que a pessoa resolve parcelar um videogame de R$ 400, né? O jogo, né, de videogame de R$ 400, a pessoa resolve parcelar em 4, 5 vezes no cartão. Isso faz sentido? Faz. Isso é temerário? A pessoa que tem que saber. Eu não sou seu pai, você que saiba o que é bom para você, mas contanto que o benefício, em regra, né, se o benefício percebido por algo, a utilidade daquela coisa se mantenha por um intervalo de tempo, é não é tão temerário que você dilua também o consumo daquela coisa no longo do tempo. Se você vai comprar, por exemplo, uma pizza, amanhã você vai estar com fome de novo. Né? Ou às vezes você pagou o almoço no cartão de crédito e a janta você vai ter que comer de novo. Então isso é muito temerário. Né? Despesas recorrentes no crédito é temerário. Agora, coisas que vão se perpetuar no tempo, aí você veja o que você faz. Agora, Léo, eu posso pegar um empréstimo para aumentar a minha renda no futuro. Você é uma empresa? Porque, de fato, para uma empresa, a empresa toma empréstimo para adiantar a liquidez, para ter capital, para investir, para poder ir e comprar máquinas, equipamentos, para comprar mercadoria, para revender, esse tipo de coisa também é um pouco temerário, mas esse tipo de coisa, que a empresa, de fato, consegue aumentar a renda futura. Você é uma empresa? Não, não é. Para que você quer o dinheiro do empréstimo? Não, eu vou pegar um empréstimo para comprar um carro para ser motorista por aplicativo. Aí você está sendo de fato uma empresa. Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal. E aí você tem que fazer as contas muito bem feitas. Mas não entrando nesse problema, por exemplo, eu vou pegar um empréstimo para comprar uma casa, para alugar essa casa. Isso é uma operação quase de uma firma. Tá? Você vai ter custos variáveis, custos fixos, você vai querer maximizar o lucro, esse tipo de coisa, e aí você de fato tem uma esperança de que o retorno sobre o capital físico, que é o imóvel, seja maior do que o custo do empréstimo. Aí entra de fato o problema dos juros. Mas isso não é uma dívida de consumo, isso é uma dívida de investimento, economicamente falando. Agora, a questão fundamental você não é uma empresa. Isso para você comprar, para investir, você está agindo como uma empresa. Tem um outro ponto que é, por exemplo, o crédito estudantil. É complicado dizer que isso é investimento de fato em capital humano. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Depende qual é a área que você quer atuar, esse tipo de coisa, mas também faz um sentido, né, do ponto de vista de aumento de renda. O problema da dívida é quando ela não está aumentando a sua renda. Porque, como eu dei o exemplo ali, você só está adiantando dinheiro futuro. E se você começar a adiantar muito, você pode não ter liquidez para pagar no futuro. Esse é o ponto fundamental. E isso não decorre dos juros. Evidentemente que os juros pioram a situação, principalmente quando você esgota a capacidade de se alavancar sem juros. Eu não consegui pagar o cartão de crédito esse mês. O cartão de crédito, eu ganho R$ 4.000 por mês. Eu tive que pagar R$ 3.000 de rotativo de cartão de crédito.
Rotativo não. Eu tive que pagar R$ 3.000 da fatura do cartão de crédito e eu não tenho dinheiro pra comer este mês. Não tem problema. Eu paguei o cartão, o limite volta e eu gasto de novo. Aí, bicho, você já tá complicado. Porque você já começa o mês com dívida e você já tá tomando empréstimo. Você está rolando. Veja, você não é um Estado. Você não tem capacidade de fazer isso. Você está vivendo em rolagem da dívida. Você está rolando dívida teoricamente sem juros, mas o seu dinheiro entra, você paga o cartão de crédito, o limite volta e você gasta de novo. Isso para quebrar é fácil, fácil. Isso é um problema porque em algum momento você viveu além do seu orçamento e agora você está teoricamente dentro do seu orçamento. Porém, você não conseguiu abater de fato, você abate o principal anterior e retoma o principal novamente para viver. Isso é complicado. Isso é muito complicado. E se começar a ter juros? Aí eu tomo um empréstimo pessoal, pagando juros para quitar o cartão, aí eu diluo a parcela. Isso é uma coisa inteligente de se fazer, inclusive. Né? Dependendo da situação, você toma um empréstimo, mas aí vocês vejam com seus assessores. Porque aí você faz um refinanciamento a longo prazo. Né? Nesse sentido que as pessoas falam que o Estado é parecido com a família, não, as pessoas falam no sentido de restrição orçamentária em si. Só que nisso também poderia se falar, mas não é por isso que nós podemos falar que é, porque não é. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas que você também poderia fazer o refinanciamento, esse tipo de coisa. Veja, dívida não é ruim absolutamente. O problema é vocês ignorarem a escassez. O problema é se ignorar a restrição orçamentária. O problema é se ignorar o conceito da renda permanente. Evidentemente que, se você perde seu emprego hoje, mas você acha que você vai encontrar emprego no futuro, ou você tem uma reserva de emergência, você acha que dá o tempo suficiente para o tempo futuro, você pode não diminuir o seu consumo, porque você tem expectativa que sua renda vai voltar no futuro. Aí pode ser que até você se endivide agora, porque você acredita que você consegue recompor no futuro. A dívida também é um instrumento para esse sentido, mas tem que ser tomado com muita parcimônia e com muito entendimento do que você está fazendo. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.